dia! Para quem está de dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem, meu povo abençoado? Eu sou Inês, estou PCNP de Matemática na nossa Campinas Oeste, né? Conforme nós tivemos a reunião dia 28 com os PACs, com os PCs, tivemos alguns professores também, nós falamos sobre as habilidades essenciais do primeiro bimestre e do segundo bimestre, onde eu pude trabalhar assim o sexto e o nono ano, e o Fábio trabalhou o terceiro do ensino médio. Aparentemente, né, a turma gostou e eles sugeriram também que nós fizéssemos para o sétimo e para o oitavo ano. Então, eu combinei que no fim de semana eu faria. Eu fiz, pena que em vez de fazer do volume 1, o volume 2, sequência 1, eu fiz sequência 2. É bom que assim já ficou pronto lá para frente. Aí eu tive que retomar, por isso que só consegui gravar, vou gravar agora, tá? Para vocês. Então, quem já assistiu sabe do que nós estamos falando. Quem não assistiu, essa reunião do dia 28 está aí no DERCO, está aí para que você possa assistir, aonde foi falado as atribuições do PAC, aonde eu abordei as habilidades do primeiro bimestre essenciais que não estavam no Aprender Sempre e abordei as habilidades essenciais do segundo bimestre, sequência 1, do sexto e do nono. Agora eu vou fazer do sétimo e do oitavo. A sequência 2, daqui umas 2 semanas, se Deus quiser, já ponho aí para vocês, do sexto até o nono, tá bom? Aceito sugestões, preciso das suas sugestões, preciso dos seus comentários, isso que nos faz, que nos ajuda e nós podemos crescer juntos, né? Essa é a nossa ideia, o nosso pensamento, e é o que a gente quer, e esse crescer junto é o aprendizado do aluno envolvido conosco, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela. Isso, vamos lá, aqui está. Então, vou ver para o primeiro bimestre que se finda, não estou dizendo que já deve estar findado ou que vai findar falando isso. Nós estamos começando o segundo bimestre e, de repente, você achou pertinente trabalhar umas habilidades essenciais que estavam aí no primeiro bimestre, que os alunos, o aprendizado não foi satisfatório e você está trabalhando. Nós estamos tendo uma oportunidade, gente, muito rica. Eu falo que é uma oportunidade ímpar. Ímpar, sim, é o Covid, mas não é essa o meu ímpar. O meu ímpar é, em 2020, antes do Covid aparecer, já estava pensando em 2020, 2021, trabalhar com habilidades essenciais. Devido, quando chega ali na frente, as avaliações que vêm, nota-se a grande fragilidade que está em certas habilidades que realmente elas são essenciais. Um aluno não pode fazer um nono ano se ele não adquiriu essa habilidade no sexto. Por quê? Porque quando for cobrado alguma coisa do nono ano, ele não é capaz de fazer. Então, foi dada essa oportunidade para que nós parássemos tudo e trabalhássemos as habilidades essenciais ano a ano. Aí entrou o ano atípico, que a gente está trabalhando, infelizmente, não é com todos os alunos, mas se você está trabalhando com 3, com 5, com 7, e a cada dia nessa busca exaustiva que toda escola está fazendo, está vindo maior quantidade de aluno, isso é bom. Vamos aproveitá-la e vamos trabalhar sim, tá? Então, eu vou ver o primeiro bimestre, as habilidades da sequência. As habilidades não é de sequência, são as habilidades gerais do primeiro bimestre que foram propostos e que o Aprender Sempre não contemplou no volume 1. E vamos ver a sequência 1 do segundo bimestre, isto é, do volume 2, que está agora adentrando. Sétimo e oitavo, por quê? Porque sexto e nono já tem uma gravação feita na nossa reunião do dia 28 e do terceiro ano do ensino médio, tá bom? Vamos lá.
Lembrando que isso são recomendações em cima mostrando, recomendando que a habilidade não foi trabalhada, que ela é essencial, que ela precisa ser trabalhada. E sugestões, como que você pode abordar essa habilidade? Sugestões. O que é bom, você retém, o que não é bom, você descarta, né? Mas eu acredito que toda sugestão você consegue lapidar e utilizar com seus alunos. Pontos de atenção para o primeiro bimestre que se finda. Pontos de atenção. Temos duas habilidades essenciais do 7º ano que não foram contempladas no Aprender Sempre volume 1. Então, essas duas habilidades estão lá como essenciais para o primeiro bimestre e o volume 1 não a contemplou, tá bom? Esta é uma delas. Resolver e elaborar situações de problemas com números naturais, envolvendo noções de divisor e múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo por meio de estratégias diversas. Bom, se essa habilidade não foi trabalhada, liga um sinal amarelo, atenção, ela não foi, ela é importante. Se ela é essencial, ela é importante, ela vai dar suporte para muitas coisas na frente, então ela é essencial, ela precisa ser trabalhada. Inês, que horas que eu vou trabalhar? O sinal amarelo está ligado para você saber que o aluno ainda não adquiriu essa habilidade. Não, ele pode ter adquirido, mas não aprofundou, está com alguma fragilidade nessa habilidade. Quando ocorrer em alguma situação, problema, e a necessidade disso, o sinal amarelo para você, ele ainda estava com dificuldade e eu não consegui rever. Então, vou trabalhar esse problema de uma maneira diferenciada, aonde eu possa dar um trato na habilidade. Não, eu considero muito importante e eu gostaria de trabalhar essa habilidade agora. Ótimo, tá, gente? Está aí para vocês. Sugestão para trabalhar essa habilidade: por meio de estratégia sem aplicação de algoritmo. Nós não vamos fazer esse problema fazendo, se for o caso, o MDC entre o 288 e o 240, depois entre 120 e o MDC dos outros, ou, se for o caso de um mínimo múltiplo comum, de fazer a fatoração. Não, é sem algoritmo, tá bom? Então, aqui eu tenho numa escola 240 no ano, alunos 288 no ano e 120 no outro ano. Eles vão fazer uma feira cultural e esses alunos vão formar equipe, e essas equipes com o mesmo número de alunos em cada equipe, mas eu não posso misturar, pôr tudo num balaio só e pegar aluno do 6º, do 9º, do 8º, tá bom? Qual será o máximo de alunos que pode haver em cada equipe? Com certeza, né, os PACs, que são da área de matemática, os professores que estão vendo isso, já falam, eu sei, nós não estamos falando, com certeza vocês já sabem. Então, nós vamos dar uma ideia para os PCs, que não são de matemática, dar a sugestão para a criança. O PC, vamos dizer, quem é de história, né? Eu não sei do que você está falando. Mas então vem aquela pergunta que a gente faz para os alunos, é a resolução de problemas. Você entendeu o que o enunciado fala? O que o enunciado está contando para você? O que ele está trazendo e o que ele está pedindo? Qual o primeiro passo de resolução de problemas? Segundo, que estratégia eu poderia fazer para resolver esse problema? É exatamente para você de outra disciplina, né, que não seja de exatas, como que você pensaria? Se você entendeu esse problema, como que você faria esses grupos? Certo, gente? E depois, já tenho a estratégia, então eu vou executar a estratégia. De repente, você pensou assim, eu vou vendo 120, se dá para fazer grupo de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. O 288, eu vou fazendo a mesma coisa. O 240, a mesma coisa. E vou ver aquele número que eu consigo fazer grupo nos 3 e que seja um grupo, um maior grupo, né? Com o mesmo número,
o máximo de alunos, então um grupo maior que eu possa fazer. Então, são estratégias e como executá-lo, fazendo esses divisores, achando esses números. Depois que eu acho a resposta, eu tenho que validar a resposta, que é meu quarto passo, e esse validar a resposta significa o quê? Veja se esse número que você encontrou, se eu tiver 240 alunos, eu consigo dividir por esse número para dar número de equipes legais. Se eu consigo fazer o 288 e o 120. Então, gente, os 4 passos da resolução de problemas que nós já estudamos aí no primeiro bimestre que foi, né? Lá pela EFAP, é para ser usado. Ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Bom, então vamos lá. Lembrando que não é para usar algoritmo. Como eu vou fazer? Achar os divisores dos 3 números, talvez uma resposta. Eu preciso se achar todos os divisores dos 3 números. Eu preciso pegar o 240 e ir até 240. Eu preciso pegar o 288 e ir até o 288. Essas perguntas que eu estou colocando é perguntas que eu devo, né, gente, fazer para os meus alunos e ver o que eles estão entendendo sobre isso. Supondo que um desses números fosse divisor comum dos 3, supondo que este 288 ou 240 ou 120 fosse um divisor comum, qual deles poderia ser esse divisor comum dos 3? É importante que os estudantes entendam que esse divisor não vai poder ser maior que 120. O divisor não pode ser 240, porque se eu tenho 120, como que eu vou fazer equipe com 240 alunos, né? Então, é importante que ele entenda que o maior divisor, se for um desses números, vai ser quem? O 120. Ora, levantaríamos, então, os divisores de 120, porque não é ele, o divisor comum tem que estar dentro do 120. Então, eu levanto os divisores de 120, e aí eu posso checar o quê? Se aqueles divisores do 120, sugestão, pegar do maior, né, o 120, depois o 60, depois o 40, depois o 30, ver se eles é divisor dos outros 2 números. Então, uma maneira de resolver sem nós usarmos algoritmo, ok? Não falei, eu estou vendo divisores, eu cheguei no MDC dos 3 números, mas não por algoritmo. Isso, né, gente, é o que eu sempre eu falo, é o sonho meu, né? Fazer o aluno entender o que ele está fazendo e não contar um mecanismo para fazer. Porque aí chega na prova e fala assim, ô dona, esse então é aquele que a gente faz uma cruzinha assim, põe um número aqui, um número ali. Mas ele não entendeu o que ele está fazendo, né? Uma metalúrgica deve produzir uma barra de ferro que será dividida em pedaços iguais de medidas 3, 6, 7 de comprimento, sem que haja sobra. Qual deve ser o menor comprimento de cada uma dessas barras de ferro? Então, a todos, né? Eu tenho uma barra de ferro, não sei o tamanho dela, mas se eu colocar ela, se eu dividir ela de 3 em 3, não vai sobrar nenhum pedacinho. Se eu dividir ela de 6 em 6, não vai sobrar nenhum pedacinho. E se eu dividir essa barra de 7 em 7, também não vai sobrar nenhum pedacinho. Então, novamente, entendeu? O que você entendeu? Qual é a estratégia? Como executá-lo? Vamos lá. Pense uma barra de comprimento indeterminado e divida em pedaços de 3 em 3, de 6 em 6, em 7 em 7. É importante que os estudantes observem que ele não precisa preocupar com os pedaços de 3 em 3. Eu não preciso pensar que essa barra tem que dividir de 3 em 3. Por quê? Porque se ela divide de 6 em 6, o 3 em 3 já está lá dentro. Né, gente? É gostoso entender isso. Isso vai servir lá quando você tiver soma de frações, subtrações, reduzir o mesmo denominador. Se você tem 3 e 6, eu posso trabalhar com o 6, porque se atender o 6, está atendendo o 3. Então, são coisas importantes. Devemos despertar essa procura nos nossos estudantes, ok? Aí eu pus a barra, eu dividi ela de 6 em 6 e dividi ela de 7 em 7.
Então, se eu falar que ela tem 7 centímetros, quando eu fizer 6 vai sobrar. Se eu falar que ela tem 28 centímetros, quando eu fizer de 6 vai sobrar pedaço. Se eu falar que tem 30, quando eu dividir ela de 7 em 7, sobra pedaço. Quando eu falar que tem 42, eu vou conseguir dividi-la de 6 em 6 e vou conseguir dividir de 7 em 7. E se eu dividir de 6 em 6, me deu 7 pedaços de 6? Com certeza, e é uma pergunta que eu devo lançar, e se eu dividir de 3 em 3, quantos pedaços irão dar, né? Se de 6 em 6 deu 7, o outro, cada 2 forma 1, então vai fazer o dobro, ok? A outra habilidade é essa aqui, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de grandezas. Muito bom. Essa habilidade estava no primeiro bimestre, ela será contemplada agora no segundo bimestre, volume 2. Então, não preciso me preocupar, porque... Mas eu preciso estar de quê? Opa, eu não pus o farol aqui. De farol ligado. Eu preciso estar de farol ligado. Era do primeiro, eu não contemplei no primeiro, então tem que estar no segundo, ok? Eu vi lá e elas constam no segundo, tá bom, gente? Mas vamos lá. Aprender sempre, volume 2. Agora, do 7º ano, na sequência de atividade 1. Então, estou no volume 2, a primeira sequência de atividade. Eu tenho aqui, sempre tem umas recomendações, algo que o professor deve ler, você, né, com certeza, o coordenador também vai ler isso aí, para poder, em cima dessas dicas, é que você vai poder ajudar o seu professor, né? E dar opinião, ajudar ali o crescimento de todos. A habilidade é essa aqui, resolver e elaborar situações, problemas que envolvem as grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulo, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, inserir, olha, sem fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas a outras áreas de conhecimento. Então, vai ter coisas aqui que as outras áreas de conhecimento vai poder nos ajudar também, né? E aqui tem o material do 6º ano, né? Aonde que você pode achar essas atividades aqui, ele dá umas dicas aí. E o objeto de conhecimento que nós vamos desenvolver, que era o conteúdo, situações, problemas sobre medida, envolvendo as grandezas como comprimento, máximo, temperatura e assim vai. Bom, eu já sei a habilidade. Se eu já sei a habilidade, uma questão disparadora para envolver todos os alunos nessa habilidade. Uma sugestão. Você sabia que capacidade e volume são coisas diferentes? Ah, sim, não sabia, sabia. Ah, sabia por quê, né? Então vamos lá. A pergunta foi feita. Quando compramos um perfume e fora vem escrito 30 ml, mililitros, o que significa isso? Espero que o aluno fale que é o que tem lá de perfume dentro. Espero que ele fale que é o que tem de perfume dentro, certo? Quantas vezes nós compramos alguma coisa e dizemos só tem volume e não tem nada dentro? Por que falamos isso, né? Todos já depararam com isso. Nossa, o negócio é tão grande, você compra um vidro de perfume desse, daí daqui a pouco já acabou, e parecia que o vidro era tão grande. Então a gente fala, nossa, só tem volume, não tem nada dentro. Isso, acho que todos já falaram, passaram por isso, né? Por que nós falamos isso? Ah, porque por fora é maior do que as coisas que tem dentro, alguma coisa assim, né? Após entendimento de capacidade e volume, como poderíamos descobrir o volume do vidro do perfume? Então, resumindo, esse vidro tem a capacidade de 30 mililitros. A capacidade. Agora, o volume desse vidro de perfume é o volume. Para eu guardar esse vidro,
eu preciso ter um espaço que caiba, não o líquido, mas para guardar esse vidro em uma prateleira, eu preciso de um espaço que caiba o vidro. Não importa se a embalagem é grande lá dentro, tem pouco, tem que caber a embalagem de fora, né? Então, volume é externo e a capacidade do vidro é o interno. Isso é muito importante. Agora eu pergunto, como que eu posso saber qual que é o volume desse vidro? Então, aí uma sugestão é pôr uma vasilha de água, né? Marcar lá, sendo marcada, quanto que tem de água, e depois mais umas marcações para cima. E depois você põe o vidro dentro. Quando você colocar esse vidro dentro, a água vai subir. E aquilo que a água sobe é o volume do vidro que fez subir, né? É o famoso eureka, né? O famoso eureka lá na banheira, tá, gente? É uma experiência assim, classe, seria muito legal a gente fazer, né? Seria muito pertinente, mas vamos caminhar. Bom, vou ver, já vi habilidade, já vi as 8 aulas que nós iremos passar para trabalhar essa habilidade. Se eu já vi tudo isso, quando eu acabar essas 8 aulas, ao término dessa sequência 1, inteirinha, as 8 aulas, o meu estudante deve ser capaz de resolver o quê? Então, antes de começar as aulas, você já viu a habilidade, já fez a questão disparadora, já viu o que vai ser trabalhado aqui nas aulas, né? Viu aqui os temas das aulas, olhei bem o que está escrito aqui na minha habilidade. Bom, quando eu acabar de fazer isso, o meu aluno tem que ser capaz de responder isso para mim. Faça e guarde. E depois você dá as 8 aulas. Quando acabar as 8 aulas, ou se você acabar em 7, ou se você acabar em 9, não sei. Não sei quanto tempo será necessário. O importante é que saia a contento. Você pega aquela questão que você fez e aplique. Ela é um termômetro, é uma faca de 2 gumes. Por quê? Porque ela vai medir se o aluno é capaz de fazê-la, mas também vai medir se eu fui capaz, porque eu olhei e vi o que eu quero cobrar do aluno. Mas será que nesse percurso, nessas 8 aulas, eu consegui transmitir o necessário, o suficiente para cobrar deles? Que quando a gente faz uma avaliação, né, gente, uma verificação, eu dou as aulas e depois eu verifico, aí eu verifico que o aluno aprendeu em cima do que eu falei, ok? Então, eu falei isso, eu vou cobrar dele. Mas não, eu tenho que cobrar a capacidade dele desenvolver a habilidade. Então, eu olhei e eu vou fazer. Pode ser que no decorrer do andamento dessas aulas eu não tenha conseguido transmitir tudo que era necessário para ele compreender a habilidade. Normal, natural, isso pode acontecer com todos e acontece com a gente, tá? Então, acho que é muito importante eu fazer a questão antes de dar as aulas. E aí eu faço a medição, ok? E, por incrível que pareça, gente, a questão que eu pus, a sugestão que eu pus aqui é uma sugestão do Enem. Inês, Enem, 7º ano, é assim. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça é feita nesta companhia. Tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura: 2,5 metros, meio metro e 1,3 do metro. O produto das 3 dimensões, esse vezes esse, indica na peça, resultaria na medida de que grandeza? Na grandeza de massa, você vai trabalhar com massa, com peso, no decorrer dessas 8 habilidades, dessas 8 aulas. Vai falar de volume? Acabamos de falar do vidro de perfume, hein? Vai falar de superfície área, que também será abordado nessas aulas. Você vai falar de capacidade é o que cabe internamente, né?
E é uma chapa de ferro, com certeza tem uma largura, e não é a parte de fora, esse produto vai dar o volume do objeto, mas não a capacidade que ele tem dentro. E vai falar de medida de comprimento. Então, todos esses itens serão falados agora nas 8 aulas. No final, se ele responder que isso foi o volume que você achou quando multiplicar isso aqui, ele entendeu o proposto, né? Uma sugestão para validar as 8 aulas, ok? Aí vamos começar a aula 1 e 2. Vocês vão ler com calma o que pede aí cada um, os objetivos das aulas, o que eu quero explorar nessas 2 aulas. 1, 3, não sei, você que vai ver quanto tempo você precisa. Não posso a gente tomar cuidado, né? Eu vou precisar de 4 nessa, mais 4 na outra, então minhas 8 aulas vai virar 32 aulas. Mas não conheço seus alunos, você os conhece. Então, reconhecer as grandezas de comprimento de áreas, estabelecer transformações de unidades, de múltiplos, de comprimento, metro, resolver problemas cálculo de perímetro, resolver problemas envolvendo cálculo estimativa de áreas de triângulos, e também fala com especificação da medida em cada quadrícula, que é a malha quadriculada. Muito bom, já li essas 2 aulas que eu vou dar para eles, em 2 aulas, talvez um dia, né? Talvez eu precisar de 3. Após eu ler e ver o que eu vou dar, eu já devo elaborar uma verificação para o aprendizado dessas 2 aulas. Essas 2 aulas têm um objetivo. Então, para eu ver se eu consegui o objetivo, eu vou elaborar uma questão. E essa questão, quando eu acabar as 2 aulas, ou no início da terceira, ou no final da terceira, não sei, você aplica e veja se o aluno, o estudante, consegue responder. Bom, você fez a questão, falando se ele fosse capaz de resolvê-la, ele tinha mostrado o objetivo. Então, em cima do que eu dei, novamente, em cima do que, qual é o objetivo das minhas aulas? Guardo duas aulas e depois eu aplico a questão que eu fiz. A sugestão que eu estou dando para essa questão é, dada a malha quadriculada, uma unidade por uma unidade, desenhar um quadrilátero de perímetro 20 unidades e área 16 unidades ao quadrado. Então, deixa com ele para ver se ele entendeu o que é área, o que é perímetro, né? Aí está uma sugestão. Um triângulo de área, eu quero um triângulo de área 6 unidades de área. Se ele sabe que aqui é um retângulo, né? E o triângulo aqui é a metade do retângulo, então eu faria um retângulo de 12 e faria a metade dele como um triângulo de 6 unidades. Apesar de lá estar dizendo que é 100 fórmulas, vamos dizer que esse aluno já traga alguma fórmula. Como que é a área de retângulo? É base vezes altura dividido por 2. Você vai dar até para ver se ele já está trazendo alguma coisa assim. Eles já aprendem isso bem antes, mas vamos ver se isso vem, é outra sugestão. E um paralelogramo, notem, gente, que eu não pedi perímetro. Por quê? Porque calcular o valor dessa diagonal vai ter que ter o nosso Pitágoras em ação, e não é o caso ainda, tá? Então, eu não pedi perímetro, não dá para eu calcular aqui o perímetro, tá bom? Só se você, apesar que aqui passasse por diagonal e você falasse o valor da diagonal, mas se aqui é 1 a 1, aqui é a raiz quadrada de 2, tá longe ainda para eles, né? Então, vamos devagar, por isso que eu pus só área. E um paralelogramo de área 6 unidades ao quadrado. Novamente, ele pode contar as áreas aqui, como esse aqui pegou metade de área, esse mais metade, esse mais metade, esse mais metade, ele soma as metades e soma os inteiros e consegue, então, fazer o de 6 unidades ao quadrado, ok? Esse exercício aqui foi um exercício do SARESP,
que envolve áreas, conforme nós estamos falando, e ele é muito pertinente. Está aí para vocês lerem. Se para cobrir cada metro quadrado do telhado, 1 metro quadrado, eu uso 20 telhas. Então, eu preciso saber quantos metros quadrados eu tenho aqui para usar as telhas. Outro do Saresp, sabendo que cada haste do catavento foi feita a partir da divisão do quadrado A, e que a área do quadrado mede 4 centímetros ao quadrado, qual é a área do catavento? Então, é um exercício também do Saresp, bem tranquilo, né? Cada duas, ele falou que ele dividiu e foi fazer o catavento. Então, cada duas partes é a área de um quadrado que mede 4. Então, ele tem 2, 4, 6 partes, também não tem segredo, mas tem leitura, compreensão, saber que se a área do quadrado é 4, a área desse triângulo, de cada triângulo, vale 2, ou cada 2 desse forma um quadrado, né? Então, essas compreensões são muito importantes. Esses exercícios, aqui está o endereço da onde eu tirei, e tem mais da onde eu tirei, tá bom? Esse também faz parte do mesmo grupo que eu tirei. Olha que legal, cada uma das fotos de Marina é um retângulo 3x4. Calcule a área e o perímetro do desenho formado pelas 6 fotos. Tá aí, uma boa sugestão, né? Achou a área de um, multiplica por 6, e o perímetro, né? Se é 3x4, isso é muito legal também. E veja como que eles calculam o perímetro. Será que eles contam assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? 14, se eu não errei, né? Se eu não errei, foi 14. Será que eles contam assim ou será que eles pensam assim, 1, 2, 3, 4 na horizontal, então vai me dar 8. E eu tenho na vertical 3 aqui, 3 ali, dá 6. 8, 6, 14. Isso aí são estratégias que eu posso usar para contar, achar perímetro, em vez de contar um por um. Isso é muito... Mas deixa ele contar para você o que ele fez. Aula 3 e 4, trabalhe com grandeza de tempo, relações na medida de tempo, relações entre horários de início e término e resolver elaborar problemas de unidade de medida de tempo. Muito bom. Li os objetivos? Vou começar, vou dar aula amanhã, tá? Então, eu já li hoje os objetivos. Quando eu acabar a aula, o meu aluno, ele tem que ser capaz de resolver esse exercício, certo? Aí eu dou a aula e depois eu pego aquele exercício que eu falei que ele seria capaz de resolver e entrego para ele. Isso aqui é um mantra, tá, gente? Após ler e analisar os objetivos, devo elaborar a verificação para saber se os objetivos foram alcançados. Fiz, guardei, dei as 2 aulas e apliquei o exercício. E saiu feliz da vida que eles resolveram. A sugestão para esse exercício foi esse aqui. Suzana tem 96 minutos para finalizar um teste na escola. O teste começa às 13h59 e Suzana tem aula de vôlei às 16 horas. Quanto tempo Suzana terá entre o fim do teste e o início da aula de vôlei? Um bom exercício, tá? Foi tirado do CAM. Tá aí. Aula 5 e 6, ele fala em grandezas de temperatura, em contextos significativos, grandezas de massa, relações entre unidade e medida de massa e problemas que envolvam a medida de massa em situações cotidianas. Bom, é isso que é os objetivos, é isso que a aula 6 vai trazer exercícios para fazer sobre isso. Então, eu vou preparar um exercício para o meu aluno, para ver se ele entendeu o que eu vou passar para ele, ok? Às vezes tem o próprio exercício também do Aprender Sempre, você olha o exercício e fala, puxa, esse exercício é tão bom, eu vou deixar esse para verificação. Tá muito bom Aprender Sempre, o de vocês, o ensino médio também tá muito bom. Só um detalhe, mas depois eu falo. 3 não, uma sugestão. Os termômetros abaixo indicam as temperaturas registradas em uma cidade, no mesmo dia, em 2 cidades brasileiras. Qual a diferença da temperatura entre as 2 cidades? Estou envolvendo aí o termômetro na história.
O proprietário de uma fazenda vai sacar 60 toneladas de café em sacas de 50 quilogramas. Quantas sacas ele obterá? Então, são situações, problemas. Ele precisa saber quantos quilos tem uma tonelada para ele ver quantos eu estou dentro do objetivo que eu falei que meu aluno seria capaz de fazer. Ah, Inês, mas lá nos exercícios nenhum falou tonelada. Olha, se você estava trabalhando com unidades de medida de massa, a tonelada faz parte, ok? E cai, viu? Esse aqui eu acho uma gracinha. Escolher corretamente a quantidade de ração para o cão filhote é essencial para o seu desenvolvimento. A ração deve ser de acordo com o peso e idade de seu amigo canino. Se ele tem de 2,2 quilos a 4,3 quilos e até 80 dias, você deve oferecer de 45 a 124 gramas. Vamos supor, então eu pergunto assim, quantos dias você conseguirá alimentá-lo com 3,5 kg de ração? Se ele tem 3,6 quilogramas, ele está aqui, e 75 dias está aqui. E ele disse, ele está nessa... Então, que você entendeu? Porque vem aquela pergunta, o que eu devo dar? O meu cachorro está no meio aí desses quilos e tem até 80 dias. Só que o meu não tem 3,5 kg. Cadê? O meu não tem 3,6 kg. O meu tem 4 quilos. E ele não tem 75 dias. O meu tem... É até quanto? Até 80. Ah, o meu só tem 30 dias. Quanto que eu dou de ração? São tipos de pergunta. Tá tudo dentro da mesma tabela, mas ele não diz que você deve dar 75 ou 100 ou 124 ou 121. Isso o aluno tem que entender. Então, você pode, ele diz que deve oferecer disso até isso. Quantos vai oferecer? Eu tenho cachorro. É que ele meu é nem se eu puser multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10 aqui, chega, que ela é filhote e vai chegar nela ainda. Se eu multiplicar por 10. Eu não adianta oferecer a quantidade mínima para ela, que é pouco, aquilo ela come que nem um boi. Então, para eu ser sábio, eu tenho que oferecer nesse entre 75 e 124. Isso eu tenho que tirar dele. Então, ele tem que ver que a resposta desse exercício não será única. A resposta desse exercício pode ser um particular de cada um, né? Certo? Porque eu posso oferecer disso até isso. Então, pode ser que meu 3,5 kg de ração, para você, dá para 10 dias, para mim dá para 5, para o outro dá para 15. Mas aí tem o máximo de dias e o mínimo de dias. Então, você pode falar assim, se eu oferecer 75 gramas, os 3,5 kg vai dar para quantos dias? E se oferecer 124 gramas, os 3,5 kg vai dar para quantos dias? E pode soltar pergunta. Não sei quanto vai dar a conta, ou espera ele fazer a conta e ver quanto que dá. Mas se os 75 gramas der para, por exemplo, 10 dias, 124, ele está comendo por dia quase que o dobro, um pouco menos que o dobro. Então, vai dar para um pouco mais que 5 dias, 6 dias, por aí, sabe? Ele tem que já nessa conversa, já ir tirando, desenvolvendo letramento matemático. Isso é importante, é isso que nós devemos fazer, né, gente? Então, esse tipo de exercício é muito legal, vai ter várias respostas, e aí você vai tirar, ou se eles fizerem, ele pode fazer com 75, geralmente eles vão fazer ou com 125 de cara, né? Mas é bom que você proponha, falar, eu fiz, você faça com 80, e você fala, puxa, por que o meu deu o seu deu para 10 dias, o meu só deu para 8 dias, sabe? Ah, até ele chegar à conclusão, porque você deu mais de ração por dia. Essas coisas nós temos que ver. Legal? Tá aí mais um exercício. E aí nós vamos para aí dar as duas aulas, né? 5 e 6, e dar o exercício para ele resolver. A 7 e 8, relações entre capacidade, que é a nossa habilidade, reconhecer as grandezas e volumes, estabelecer as transformações. Então, a gente vai ver essa relação, que foi a nossa pergunta inicial até.
Estabelecer capacidade de medida, resolver e elaborar problemas, resolver problemas envolvendo cálculo de volume de sólidos. Muito bem. Então, li, objetivo, elaboro o exercício, guardo, vou dar aula e depois eu dou exercício, ver se eu cheguei. Eu vejo que 2 aulas para aqueles exercícios bonitos que estão lá, né? Tudo depende da classe. Lembrando que isso aí é um exercício. Esse exercício, isso que nós estamos trabalhando é uma habilidade do ano, né? Vamos lá, é isso, vamos lá. A sugestão, aqui tem uma sugestão, olha, ela fez 15 mil mililitros de chá. O que quer dizer 15 mil mililitros, né? 1 mililitro, 1 litro tem quantos mililitros? 1000, então já estou dando ideia de litro, né? E aí, escreva respostas em litro e mililitro, foi do Can. Rui construiu um aquário, o aquário da figura com tampa. Quantas placas, um aquário, eu não pus que era de vidro, mas é de vidro com tampas. Quantas placas de vidro foram utilizadas? Então é legal que ele não esqueça de contar para ver se ele sabe quantas faces tem, né? Esse paralelepípedo aqui. É legal ver isso, já tirando essas coisas. Qual é a área em metro quadrado de cada placa? Essa placa, essa placa, essa placa. Pedir para ele fazer esse produto, né, gente? A área, produto de lado por lado, com números racionais, não é absurdo no ano que ele está, não, tá? Qual a capacidade em litros que cabe aqui? Olha, a capacidade, eu não perguntei qual o volume, ou qual o volume interno, ou qual a capacidade de litros que cabe aqui. Tirei daqui e tem mais exercícios sobre isso. Isso foi, que nós acabamos de ver, foi o volume 2, 7º ano, e sequência 1, certo? Aí eu andei pelo volume 2, total, eu andei pela sequência 2, 3 e 4 e vi que as habilidades essenciais que estão no 2º bimestre, tá? Todas as habilidades 7º ano do 2º bimestre, nós teremos 3 habilidades que o volume 2 do 7º ano, dentro das 4 sequências que lá tem, eles não contemplam 3 habilidades. Uma é essa, a outra é essa. Habilidade não contemplada, mas que será contemplada no 4º bimestre. Essa será contemplada no 3º bimestre. Então, relação de habilidades essenciais para o volume 2, elas contam. No Aprender Sempre, volume 2, que é o 2º bimestre, elas não estão, mas elas serão contempladas no 4º e no 3º. Menos mal, eu não preciso correr atrás delas agora, mas eu preciso ficar de sinal alerta. É essencial, não foi contemplada e será contemplada aqui. Eu vi que vai ser, mas eu sou daquele. Eu li que vai ser, eu não vi o caderno volume 3, que não está disponível, né? E nem o volume 4, 3º e 4º bimestre, para falar que tem. Está escrito que vai ter. Depois que eu ver, eu falo para você, teve, tá? E essa outra 3ª habilidade, e essa 3ª habilidade, ela não é contemplada nem no 3º e nem no 4º bimestre, no Aprender Sempre, nenhum dos 4 volumes, mas ela é essencial do 7º ano e ela precisa ser contemplada por nós, tá? Utilizar na resolução de problema a associação de razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de 2 partes. Fração e seus significados, parte do inteiro, resultado da divisão, razão e operador. Sugestão. Dos R$30 que eu possuía, eu gastei R$20. Qual a razão que gastei do dinheiro que eu possuía? Ou melhor, qual a fração que eu gastei? Eu gastei, vocês concordam que isso aí eu tenho uma parte do todo, eu gastei a parte do todo, vai ser 20, você vai pôr a fração 20 por 30, então é uma fração, né? A parte do todo. Se você fizer desenho, você vai fazer 30 quadradinhos, vai pintar 20, a parte do todo. Mas
Vocês concordam que isso significa que eu gasto R$2 de cada 3 que eu tenho? Se eu falo que eu gasto 2 de cada 3 que eu tenho, eu estou dando uma razão do meu gasto com o que eu tenho. As duas grandezas diferentes, sim. Uma grandeza que eu estou trabalhando, as duas são dinheiro, mas uma é o que eu gasto e a outra o que eu tenho. Quando a gente fala assim, numa festa tinha 5 pessoas, 3 eram mulheres. Qual é a fração que representa as mulheres? 3 em 5. Agora, se eu falo numa festa, eu tinha 3 mulheres para 2 homens. O que significa? Cada 3 mulheres, 2 homens. E se eu tiver 10 pessoas, como que eu vou ter? Olha, mais 3 mulheres, mais 2 homens. 6 mais 4, 10. Então, a fração é representada por fração. Mas se eu trabalho aquilo como grandezas diferentes, eu estou tendo uma razão. Outro lugar onde a gente trabalha muito isso, né, gente? A razão é em cima de maquetes, em cima de planta baixa, né? Aqui está uma planta, um engenheiro precisa fazer uma planta baixa dessa casa e a escala é de 1/50. Significa o quê? Então, geografia trabalha doidado isso, né? 1 centímetro aqui corresponde a 50 centímetros verdadeiro, dessa medida que ele falou que vale 4 metros aí, certo? E é legal a gente falar assim, gente, se que esse 1 centímetro meu corresponde a 50 lá. Se eu tiver 2,50, eu tenho o quê? 1 metro. Então, cada 2 centímetros meus corresponde a 1 metro, né? Não é isso? Se eu tenho, cada 2 corresponde a 1 metro, eu tenho 4, eu vou precisar de 4 pedacinhos desse. 4 vezes 2, 8 centímetros. Aí ele pergunta quais são as dimensões do quarto 1 na planta, quanto que tem que ter essas dimensões, e da sala na planta. Essa habilidade é uma habilidade, se você entrar ali, que eu não estou explicando, mas na gravação passada eu expliquei, repositório do centro de mídia. Você tem repositório vídeo, põe matemática, nono ano, do 6º ao 9º ano, que vem as habilidades, e ali tem lugar que você pode pôr habilidade. Se você colocar a habilidade ali, por pesquisar, ele vai trazer que eu só parei. Ele vai trazer os vídeos que constam, são gravações, você está vendo, ó, 2020, né? 2020. Só uma coisa, nunca mande o seu aluno assistir um vídeo de quem for, sem você ter assistido antes, tá? É importantíssimo que você assista antes, para você ter perguntas para fazer para ele e tal, e ver se nos vídeos não tem algum furinho, que de repente, quando é gravado, pode acontecer alguns deslizes e vai passar informação errada. Então, deve ser visto, analisado. Eu vi essa fração como razão aí, eu achei legal, pertinente, né? Mas assista, veja e vê se isso é cabível. Então você pode dar para ele assistir. Isso aqui dá para ele assistir e você acrescentar alguma coisa, mas assista antes, por favor. Agora, acabamos o 7º ano, no volume 2, sequência 1, certo? Então, segundo bimestre, as 8 primeiras aulas. Pontos de atenção para o primeiro bimestre, que finda do 8º ano. 3 habilidades do 8º ano não foram contempladas no Aprender Sempre, volume 1. Então, passamos todas 4 sequências, as 32 aulas foram passadas, e naquelas 4 sequências, contemplamos várias habilidades, mas ficaram faltando, dentro das propostas que nós temos para o primeiro bimestre de essenciais, ficaram faltando 3. Uma é essa: resolver e elaborar situação problema de contagem
cuja resolução envolve a aplicação do princípio multiplicativo, princípio de contagem. É uma habilidade do 8º ano. Então, eu preciso trabalhar ela no 8º ano. Correto, gente? E é uma habilidade que merece atenção e ela não vai ser trabalhada em outro bimestre. Então, é com você, tá com você. Agora, daqui a pouco, vou fazer como? Em cima de jogo? Não sei. Estamos aí para pensar junto. O estudante, desde o ciclo 1, trazem esse conceito de princípio multiplicativo de contagem. Eles já fizeram isso, até com bonequinhos, com calcinhas, blusinhas, né? Maneira de vestir com 3 calças e 2 camisetas. Se você soltar esse problema, ele vai fazer ou desenho, que é uma maneira de resolver, ou vai falar, é 3 vezes 2, dona. Tá? Que eu pus 3 calças com número e 2 camisetas por escrito. Desculpe. 3 vezes 2, 6, dona. Que ótimo. O que você fez? Seria legal se ele fizesse uma árvore. A primeira calça com a primeira camiseta, a primeira calça com a segunda calça com a primeira, a segunda calça com a segunda. É isso que ele fez. Não simplesmente o 3 vezes 2. Por quê? Porque eu preciso aprofundar isso. Então, vou dar a sugestão. Depois que eu passei isso, vou dar uma sugestão. Sugerir alguns exercícios após uma rápida retomada com algumas situações problemas, que nós estamos falando agora em cima. As minhas folgas de trabalho durante o mês sempre ocorrem nos dias de final 2. Quantas folgas eu tenho no mês? É bem tranquilo, se ele entendeu que eu tenho dia 2, 12 e 22, em todos os meses sempre eu vou ter 3 folgas, não importa se é bissexto, se não é bissexto, se tem 31 dias, se tem 28, sempre eu vou ter 3 folgas. Como que se obteve isso? Ah, dona, foi fácil, 2, 12 e 22. Ah, legal. E o princípio multiplicativo? Calma. Nos 100 primeiros números do nosso sistema decimal, quantos terminam por 2? Provavelmente também ele vai falar 2, 12, 22, 32, 42, 52. Se ele assim fizer. E se fosse nos 100 primeiros, você também contaria de 2, assim, 2, 12, 22, 102, 112, 122, você também contaria assim, você perderia um pouco essa contagem, né? Como que eu poderia fazer isso? Então, nesse de cima, aí você pode falar, se são 100 primeiros, em cima desses 100 primeiros que ele conseguiu contar no dedo, é legal é isso, né, gente? Aquilo que ele conseguiu contar no dedo, a gente pegar esse daí e mostrar esse daí em cima de princípio multiplicativo. Por quê? Porque ele já contou a resposta e ele já sabe que a resposta é aquela. Se ele já sabe que a resposta é aquela, eu vou convencer ele melhor, muito melhor, mais bonito, de como ele poderia fazer isso com o princípio multiplicativo. Eu peço desculpas que eu não tinha separado isso para escrever essa ideia melhor, mas é um segundinho só e eu já vou colocar isso aqui para a gente escrever melhor. Desculpem, viu, gente? Mas cada coisa sempre a gente vai fazer. Joia, 100 primeiros, né? Se é 100 primeiros, eu vou ter. Bom, não precisa até o 100, porque eu tenho 99, 100. Então, eu vou ter números de um algarismo, eu vou ter números de 2 algarismos e vou ter número de 3 algarismos, correto? De um algarismo, ele tem que acabar em 2 aqui, então tem que ser o número 2. Eu só vou ter quantos aqui? 1. De 2 algarismos, aqui você poderia até pensar de 3, mas com cuidado, né? Com cuidado, mas vamos assim, eu acho que talvez seja mais fácil, para a gente faz outro jeito. Aqui eu tenho que pôr que número aqui? O número 2. Então, aqui é único, né? É único, é só o 2. Mas para casar com esse 2, que números que pode estar aqui na frente? Eu vou fazer de 2 algarismos, né? Eu vou ter um número aqui na frente que vai casar com 2. Que número que pode ser esse? Ah, na frente ele pode ser o número 1,
na frente ele pode ser o número 2, na frente ele pode... Eu estou fazendo ao contrário. Pode ser o 3, pode ser quanto? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Pode ser qualquer um desses 9 algarismos para casar com o número 2. Então, aqui na frente, pode ser qualquer um dos 9 algarismos. E nesse caso aqui, a última casa tem que ser 2. Mas você concorda que não importa o que você puser aqui, eu não estou pensando no 0, por isso que eu falei lá na frente. Mas se eu puser o número 1 aqui, já vai dar 100 e pouco. Se eu puser o número 2, piorou, né? Então, esse aqui eu não vou ter nenhum, né? Certo, gente? 0. Então, eu vou ter quantos números até o 100, né? Esse mais 9. Seria uma sugestão. Outra sugestão, você poderia fazer... Acho que assim tá bom. Tá bom, Inês. Tá bom assim, tá ótimo. Certo, gente? É uma sugestão. E ele vai poder fazer por algarismo. Não sei se ele vai querer falar assim, olha, gente, o primeiro número é 0, o segundo número é o 2. O primeiro número é 1, o segundo é o 2. O segundo é 2, é outro jeito de fazer? É outro jeito de fazer, certo? Aí, quantos que vão casar com 2? Esses 10 números que estão aqui na frente, né? Sim, 10 números, porque é o número 0 ou são os dígitos que formarão o número 2, o número 12, o número 22, ok? Uma sugestão. Por quê? Porque ele contou 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 92, 10, ok? Vamos lá. Bom, o meu professor falou... Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar vocês aqui na leitura. Desculpem, tá, gente? Já tirei tudo aqui, pronto. O meu professor falou que com esses 4 dígitos, ele consegue fazer 64 números de 3 dígitos. Então, ele falou que ele consegue fazer números de 3 dígitos. Certo? Ou ele tem esses 4 números. E ele deu um exemplo. Por exemplo, eu faço 126, 127. E ele falou que consegue fazer 64. Por quê? Ai, dona, porque se ele puser o número 1 primeiro, ele vai poder ter aqui como segundo o 1, ou o 2, ou o 6, ou o 7. Mas se ele tiver o 1 em segundo, é 3 dígitos, ele vai poder pôr aqui ou 1, ou 2, ou 6, ou o 7. Então, cada um desse vai me dar 4. Esse vai me dar 4, esse vai me dar 4 e esse vai me dar 4. Certo? Ou eu posso falar, aqui, nessa casa aqui, vai poder... Isso se começar com 1. Se começar com 1 e 1, você conseguiu 4. 1 e 2, você conseguiu mais 4. 1 e 6, você conseguiu mais 4. 1 e 7, você conseguiu mais 4. Então, 4, 8, 12, 16. Para o número 1, você conseguiu 16. Para o número 2, você vai conseguir 16. Para o 6, 16. Então, vai ser o 16 vezes 4, que seria uma resposta ideal. Nessa primeira casa, eu posso pôr qualquer um dos 4 números, na segunda casa, qualquer um dos 4 números, e na terceira, qualquer um dos 4 números. E agora, esses dígitos aqui, para o primeiro dígito, para o segundo e para o terceiro. Agora eu faço 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Nossa, Inês, pois é. É que nós não estamos acostumados a trabalhar com isso no fundamental. Isso porque há muito tempo isso aí ficou lá no médio, né? Então, até nós não passávamos por isso, só passava pelas camisas e pelas calças. 3 e 4, quanto jeito? Um sorvete, né? Eu tenho um sorvete, mas é isso que a gente faz. Então, isso é o princípio multiplicativo e muito importante. Deixa sair, de repente ele vai escrever os 64 números. Ótimo, ótimo. Ou vamos pensar, então, todos começados por 1, quanto que você consegue? Que aí já nós vimos que deu 16, né?
Quantos começados por 1? Quantos você consegue? E você acha que começado por 2 vai repetir? E começado por 6 e por 7? É legal, e aí vai juntando, elaborando estratégia, desenvolvendo raciocínio, levantando conjecturas, que tudo que faz parte do letramento matemático. Aí o professor, agora ele quer saber, se o professor não para de perguntar, se utilizar os mesmos 4 dígitos, quantos números de 3 algarismos distintos se consegue fazer? Por exemplo, se eu começo agora com o número 1, o segundo não pode ser 1, o segundo só pode ser 2, ou 6, ou 7, vê se isso sai dele. E se eu já pus 1 e 2, o terceiro número que eu vou pôr aí, o dígito que eu vou pôr para formar o número, não pode ser nenhum nem dois, vai ter que ser 6 ou 7. Então, daqui eu consigo fazer 2. Desse daqui vai sair mais 2. E desse aqui vai sair mais 2. Então, começando com o número 1, eu consigo formar agora 6. E começando com o número 2, e começando, certo, gente? E se fosse fazer assim, né? No primeiro, eu consigo pôr qualquer um dos 4 dígitos que aqui estão. O que eu pus aqui, eu não posso pôr aqui. Então, isso vai me dar, de 4, sobraram 3. O que eu pus aqui, eu não posso repetir, e aqui vai me dar 2. Isso me deu 12 vezes 2, 24. Uai, para o número 1 não deram 6? Para começar por 1? Começar com 2, 6. Começar com 6, 6. Começar com 7, 6. Ok? Vou falar assim, vou falar que tem que falar. Cuidado com as aulas. Eu fui ver uma aula aí, nessa aula que eu fui ver, a pessoa quis rebuscar tanto em cima de saída, com entrada, com incêndio, que não falou coisa correta. Então, assistam a aula, se convençam que está certo e depois passe para os seus alunos, por favor. Uma sala tem 3 portas, de quantos modos diferentes eu posso? Entrar e sair pela mesma porta. Olha, se ela tem 3 portas, eu entro pela porta 1, eu saio pela porta 1. Se eu entro pela 2, eu saio pela 2. Se eu entro pela 3, eu saio pela 3. 3 modos só, né? De quantos modos eu posso entrar e sair por qualquer porta? Mas se eu entrar pela 1, eu posso sair pela 1, pela 2, pela 3. Se eu entrar pela 2, eu posso sair pela 1, pela 2, pela 3. E se eu entrar pela 3, eu posso sair pela 1, pela 2, pela 3, certo? E agora eu tenho que entrar e sair por uma porta diferente que entrou. Então, se eu entrar pela porta 1, eu não posso mais sair pela 1, só pela 2 e pela 3. Se eu entrar pela 2, eu posso sair pela 1 e pela 3. E se eu entrar pela 3, eu posso sair pela 1 e pela 2. Isso é coisa que eles vão amar fazer e colocar isso. É muito legal. É muito legal. Tamo aí. Vamos caminhando. Essa é outra habilidade. Resolver e elaborar situações, problemas que envolva cálculo com porcentagem, incluindo o uso de tecnologias digitais. Isso aí, né, a sugestão que eu pus, eu acho que, não sei se seria boa, mas vocês vão medir. Ela é importantíssima, tá? Mas vocês vão dosar. E tem que saber que 20% eu posso escrever como 20 dividido por 100. E que 20 dividido por 100 é igual a 1/5 do todo. Então, o que é 20%? 20% é 1/5 do todo. E o todo quanto é? 100%. Então, se eu pegar um pedaço 100% e dividir em 5 partes, cada parte vale 20%, certo? Então, eles têm que entender que o todo é 100%, certo? O todo não é uma unidade de chocolate que você divide em 100 pedacinhos e pega 20, não é assim no caso? O todo é o meu inteiro é o 100%. Quando você fez toda a prova, você fez 100% da sua prova, 100% do seu trabalho, né? Quando a pessoa faz trabalho, você fala, ó, ficou 100%, quer dizer, não está faltando nada, está completo. O que eu considero importante é isso aqui, gente, acrescentar 20%, probleminha assim. Então, vamos acrescentar 20%. Uma mercadoria tinha um valor e eu vou pôr 20%, ela está 20% mais cara. Então, o que o aluno faz? 20% significa encontrar 20%,
acrescentar 20% significa encontrar 20% e somar ao valor que eu tinha esse 20%. Então, você vai pegar o valor, vamos dizer que custava R$200, eu acho 20% de 200, né? 20% de 200. Ai, quanto é isso? Quanto que é 10% de 200? Tem gente que fala com medo. É 20? Sim, é 20, não tenha medo. Se 10% é 20, 20% é 40. Se custava 200, passou a custar 240, ok? Mas será que eu, em vez de eu ficar calcular os 20% e depois somar, eu não consigo fazer isso de uma vez só? 13%, eu calculo 13% de acréscimo e somo 13%. Será que não tem uma maneira mais fácil de eu fazer isso? E tecnologia digital aqui seria, eu estou pensando mais na minha calculadora mesmo, como que eu poderia utilizar isso, né? E é o que a calculadora fala. É o que se você põe mais 10% e aperta o botão, o que a calculadora dentro faz é isso. Ela pega, aqui não é uma soma, o valor, mais 20% o valor. Como embaixo desse valor eu não sei, né, qual é o denominador. Então, eu reduzo ao mesmo denominador comum, que é 100. Então, vai ficar 100 valor mais 20% do valor. 100 valor mais 20% do valor dá 120% do valor. Dividido por 100, isso vai me dar o quê? Nosso sistema duas casas, 1,2 vezes o valor. Isso é uma maneira de eu calcular 20% e já colocar os 20% em cima. Então, com uma simples multiplicação de 1,2 no valor, já está acrescentado 20%. A Inês, é mais fácil fazer separado. É sim. Agora, e se fosse 9%, né? Bom, legal, se você pensar que faço 10, tiro 1%, fantástico, maravilhoso, né? 13%, teria que achar 13% e depois somar. E se eu multiplicar por 1,13, eu já chego lá. E sem acréscimo, né, gente? Se for assim, desconto, né? 100% é o todo, certo? Que é o inteiro que eu disse, não foi? Se acrescentar mais 20%, significa acrescentar mais 2 décimos, por isso que é 1,2. E se for dar um desconto de 20%? Então, 100% é todo. Então, do 1, que é o meu todo, eu tenho que tirar os 2 décimos, por isso que você multiplica por 0,8. Mas, temos que familiarizar com isso para depois passar, porque enquanto nós falamos, muitas vezes a gente fala, é complicado para o aluno, é porque nós não estamos familiarizados com isso. Se a gente refletir e falar assim, quantas vezes para achar 20% eu achei 20 e depois eu somei, eu não fiz 1,2. Para dar um desconto de 20, eu achei 20 e tirei do valor, eu não multipliquei por 0,8, né? Então, é o hábito que nos ajuda, mas é legal. A outra habilidade é essa aqui, também do 8º ano mesmo, né? Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação de congruência de triângulos. Congruência de triângulos, demonstrações de propriedades de quadrilátero. Gente, esse aí é um tipo de habilidade, é uma habilidade que dá para a gente pedir para eles fazerem uma pesquisa. Dá para eles desenvolver. Tem coisas que dá para desenvolver sozinho, mas tem coisas que é necessário um professor estar com ele para fazer eles criarem estratégias e ver isso. Não dá para fazer pesquisa, não dá para mandar ele assistir uma aula. Então, precisa do professor. Eba, que bom. Gente, pesquisa sobre quadriláteros. Na pesquisa não tem que falar o que são, quais são os elementos quadrilátero, como os quadriláteros se classificam e quero saber as características dessa classificação. É uma sugestão. Quando você fala assim, como eles se classificam, quadrado, retângulo e losango, e paralelogramo, eu consigo pegar esses 4 tipos de quadrilátero e trabalhar com ele com congruência de triângulos. Esse eu consigo, por quê? Porque a hora que eu divido isso, paralelogramo eu não pus. Por quê? Porque o losango, todos eles são paralelogramos, né?
A hora que eu trabalho com isso, você vê que esses dois triângulos são congruentes. Então, vai dar para tirar daí. Mas o trapézio também faz parte dos quadriláteros, mesmo que seja um trapézio reto, retângulo, mas ele não tem triângulos congruentes, né? Então, aí eu precisaria dar uns toques aí para chegar. Mas é coisa que dá para ele falar o quadrado, dá para ele ver os tipos de ângulos que eu tenho aqui, como são os seus lados, no retângulo, quais são os seus lados, que isso aqui, a diagonal, né, divide, as diagonais se cruzam ao meio, os ângulos, no losango, né, dá para ele ver pela semelhança, então, que este ângulo e este ângulo aqui, eles possuem a mesma medida, que este ângulo e esse ângulo possuem a mesma medida pela semelhança de triângulos. Então, essas coisas que é para levantar nessas propriedades. Um trabalho, uma pesquisa para ser entregue, dá para desenvolver. Sei e não quero nem escutar. Eu sei que muita gente está falando assim, se eu tivesse tanto aluno para explicar, vai... Gente, temos o que temos, estamos fazendo com o maior carinho, pensando nesses 3, 4, 5, 10, tem escolas que tem 20, 28 assistindo aula, depende da região, tem tudo isso, tem que pensar neles, tá? Então, nós vamos pensar. E o sinal de alerta está aí, com as habilidades essenciais, no retorno desses alunos, aqueles que não tiveram acesso, que não podendo nem ir à escola, como que nós vamos fazer? Mas vamos ser otimistas, que nós estamos... otimistas não, realistas, eu acho. Eu não vou falar que estou sendo otimista, não. Eu estou na real, que esses alunos que eu tenho, eu estou produzindo com eles, eles estão desenvolvendo e estamos fazendo, sim, dentro das nossas limitações, o que nós podemos fazer. É isso aí, não podemos falar, não vamos não, vamos na fé aí, vamos que vamos. E por último agora, eu tenho o volume 2, 8º ano, sequência de atividade 1, as 8 primeiras aulas. A primeira aula, ou melhor, na sequência 1, o objeto de conhecimento é trabalhar com frações e seus significados, porcentagem, probabilidade. A habilidade é muito importante. Ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Eu acredito, eu vejo que essa habilidade tem que estar presente nas aulas de matemática, em todas as aulas que nós formos dar, em todas. Ler, interpretar, resolver um problema, utilizando diversos modos diferentes, é isso que no decorrer dos anos, né, na minha época, isso era boicotado. Na época de vocês, que são mais jovens, muitos também passaram. E muitas vezes nós fazemos isso. A gente vai e resolve. Eu corrigi a avaliação na lousa. Gente, nós não devemos corrigir uma avaliação na lousa nunca. Nós devemos comentar o que eles fizeram, que é diferentes algoritmos. E para comentar o que eles fizeram, tem que estar escrita. Com teste, eu não consigo comentar o que eles fizeram. Nossa, isso é insuportável. Eu nem ligo, tá? Mas eu amo vocês e amo a matemática também e os alunos. Questão disparadora, já vi habilidade, vamos pôr a questão disparadora. Qual que é a questão disparadora que eu vou pôr para isso? A maneira de resolver um problema é única. O que você acha? Passa para eles. Ah, dona, eu não sei. Como que você resolveria um problema de dividir? O que significa 3/5 de um chocolate, né? O que significa? Como que ele resolve assim? 3/5 de R$ 10. Como que ele resolve? Ele não pega os R$ 10, divide em 5 pedacinhos e toma 2? Pode ser por desenho, pode ser o 10 vezes os 3/5. Eu não sei, são formas diferentes. Deixa com ele. Eles fazem isso e fazem muito bem. Aí vem a habilidade e as 8 aulas que elas estão distribuídas e o que nós iremos trabalhar nessas aulas. Vi a habilidade? Legal, a habilidade é essa? Então, o que eu vou fazer?
Quando acabar essas 8 aulas, eu vou escrever o exercício que eles vão ter que fazer para ver se eles entenderam a habilidade e se eu conseguir, nas minhas 8 aulas, fazê-los capazes de fazer esse exercício que eu acabei de elaborar. Ótimo. Sugestão. Olha que exercício legal. Luísa gostaria de encher um pote que possui capacidade de 1,7 litros com água e outro recipiente bem maior. Para auxiliar a transportar água sem desperdiçar, ela possui 4 recipientes menores. Uma concha, que cabe isso, um copo e um copo. A concha não está aqui. Então, ela tem 4 coisas. De que forma ela poderia utilizar esses recipientes aqui para transportar a água? Utilize diferentes estratégias para... Eu acho que ela vai derramar mais água no copo do que lá, mas tudo bem, né? Ela vai levar... Como que ela pode colocar, fazer 1,7 com essas 4 coisas aqui? Gente, cada um vai fazer de um jeito. Um vai falar, ele vai usar... A jarra tem meio litro, aí eu vou usar 3 jarras. Legal. Se você usar 3 jarras, já deu 1,5 litro. Agora, se você puser isso, ixi, não deixa de encher. Vai desperdiçar? Não, dona, o resto que sobrou eu bebi. É uma resposta, tá? Legal. Mas se você não bebesse, então, quanto que daria para dar certinho? Essas perguntas, né? Que eu poderia fazer após as 8 aulas. São as diferentes maneiras de ele resolver isso, ok? Tá aqui, tem mais coisa lá. Aula 1 e 2, números racionais, como representá-lo. E aí vem uma observação, apesar que eu escrevi, mas está lá no livro. Nas aulas 1 e 2 da sequência, propõe um estudo importante da unidade temática números, os números racionais e suas representações. Propomos que as aulas sejam iniciadas com uma conversa sobre que números são esses, como eles podem ser representados e onde os encontramos. É interessante questionar os estudantes sobre situações do nosso cotidiano em que esse número se fazem presente, como nos preços, nas embalagens de alimento, nas horas, dentre outras diversas situações. Na nossa reunião passada, no outro ano, acho que então era no 9º ano, foi abordada uma habilidade assim, e eu pus como uma questão disparadora. Lá foi assim, como para conversar sobre esse assunto. Cite para mim, ou liste para mim, os lugares onde você só tem números inteiros, só números inteiros. E liste aonde você usa os números inteiros, mas os fracionários também estão juntos. A gente tem dificuldade para pensar onde é só números inteiros. Tamanho de roupa, se for 42, 44, 46. Sapato, no Brasil, nos outros lugares, tem, né, aquela 37,5, coisa assim. Horas, não, horas eu tenho 3 horas e meia, então tem racional. Falaram para mim, termômetro depende, quando aqueles que eles medem a gente para entrar lá nos mercados, eles falam que deu 37,5, 34,5, tem os quebrados. Mas falaram para mim que dá um termômetro lá do temperatura, lá, quando a pessoa fala, temperatura de hoje está tantos graus. A maneira que ela fala no relatório delas, são graus inteiros. Hoje vai dar calorzão, 39, mas o termômetro chega lá no 39,5. Mas o termômetro então marca, tem uma escala também que requer fração. Nós conseguimos achar muito maior quantidade no nosso meio de números que utiliza os racionais do que só utiliza inteiros, que também são racionais, né? Mas só utiliza os inteiros, tá? Então, é um bom motivo para disparar a conversa. E aí, em cima da aula 1 e 2, então aqui ele falou que é para disparar a conversa, e depois que eu analisei os objetivos, qual é a questão que eu posso pôr? E aqui eu pus uma questão, depois que ele trabalhar essas 2 aulas, ele teria que ser capaz de relacionar esta coluna 1 com a coluna 2. Eu fui danadinha. Danadinha no sentido seguinte, gente, eu pus esses 5 inteiros de 2 décimos aqui do lado, como 5 dividido por 2. Por que eu pus perto? Porque ainda temos alunos
que não tem noção que 5 inteiros e 2 décimos é maior que 2,5. Ele vê os números e coloca. Então, é um bom jeito de você poder observar se você tem um aluno nessa situação, tá, gente? E ele precisa entender o que é 5 inteiros e 5 meios, né? 5 meios. O que é 5 meios? Ele pega o inteiro, divide em 2 partes e tem que tomar 5. Então, um inteiro só deu 2 partes. Pega o outro inteiro, divide em 2 partes. Já deu 4 partes. Vai precisar de mais um. Então, ele pegou 2 inteiros e pouquinho. E aqui eu tenho 5 inteiros. Então, foi proposital mesmo, tá? Eu fiz coisa proposital, mas não, lógico, né, que a resposta não é essa, né? 5 inteiros e 2 décimos, não sei como ele vai fazer isso aqui. Eu escreveria 52 décimos. Eu tenho 52 décimos? Não, mas 52 décimos eu posso simplificar. O que eu vou ter aqui? 52 décimos por 2,26 quintos. Então, essa foi uma ideia que eu pus. E eu pus aqui outra coisa também, gente. Aqui está escrito 40 centésimos. E aqui eu pus 4 décimos. Certo? 40 centésimos é a mesma coisa que 4 décimos. Então, é um tipo de exercício para ver, uns podem conseguir, outros não. Então, eu preciso ver, sempre ver onde eu estou pisando, né? Para eu ajudar os meus alunos. Tá aí uma sugestão. Deu a aula 1 e 2, aplicou a sugestão, acabou. Aula 3 e 4. Associar fração imprópria na representação de forma de misto, relacionar os números racionais positivos, fracionário e decimal e pontos na reta numérica. Li, vi, elabora o exercício para o final da aula. Sugestão. Transforme as frações em número misto quando possível. E se algum não for possível, justifique por quê. Gente, ato de cima é maior que o de baixo, você consegue. Eu fico triste de escutar isso. Mas é isso, não discordo que desse modo está certo. Mas gostoso eu falar que eu tenho 34 e vou repartir por 12. Eu consigo dar 1 para cada um, se eu puser mais 12, vou dar 2 para cada um e ainda sobra um pouco. Agora, se eu divido em 10 e tenho que pegar 41 partes, impossível. E se eu divido em 40 e quero pegar 36, é possível, é isso? E sobra um pouquinho. Então, dá para eu ver número misto daí. Falar que o de cima, nem numerador, o de cima é maior que o de baixo, né? Nós somos amantes de matemática, a gente não fala isso. Mas, às vezes, a gente escuta por aí, mas não a gente. Tá, gente? Vamos tomar um cuidadinho. E para ele justificar o porquê, é exatamente isso, né? Como que eu posso dividir o inteiro em 10 partes? Se eu divido em 10 partes, desculpe, e quero pegar 41, então eu vou dividir em 10 partes e vou pegar 41. Eu vou precisar de mais inteiros. Se eu divido em 12 partes e vou pegar 34, eu pego 12, pego outro inteiro e outro inteiro. Agora, se eu divido em 40 partes e quero pegar 36, aquele meu inteiro que eu dividi em 40 pedacinhos, já deu para pegar. Eu não preciso de mais nada. Então, esse número misto é quando você tem quantidades inteiras mais quantidades fracionárias. E nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Só a fracionária, porque eu não vou precisar de nenhum inteiro. É isso que tem que ficar lá, né? Espero que a justificativa da letra C seja do tipo, ao dividir o inteiro em 40 partes, eu consigo pegar as 36 partes. E ainda sobra, sem necessidade de pegar outro inteiro, certo?
colocar esses números nas retas, eu dividi a reta aqui de meio e meio, e ele vai fazer essas divisões aqui, aonde... Ah, isso aqui também, viu, gente? Eu fico tão triste quando falo assim. Você faz assim, esse vezes esse, mais esse. Mas dá certo, eu não disse que não dá, porque quando você faz esse vezes esse, mais esse, tá fazendo o quê? 2 inteiros mais 5 décimos. Tirando o mínimo deles, né, reduzindo ao mesmo denominador, que é o que você fez, né? Mas o importante é que ele vê que é 2 inteiros, eu estou aqui, e agora eu vou pegar 5 décimos. O que é 5 décimos? Metade. Então, eu estou 2 inteiros e 5 décimos. Então, seria 2,5, né? É isso que é legal a leitura, é isso que nós devemos passar, né? O que é 46 sobre dividido por 20, 46 vinteavos? Você concorda que seria 20 vinteavos mais 20 vinteavos e mais 6 vinteavos? Então, eu já sei que é 2 inteiros mais alguma coisa. Essas coisas, essa maneira de se expressar que colabora no desenvolvimento, né? Começa a acordar, acende uma luzinha lá na cabecinha deles. A sugestão, continuando, outra sugestão. Utilizando a habilidade, outra maneira de transformar a fração imprópria em número misto, essa habilidade que nós trabalhamos, né, gente? A EF06, deixa eu até pegar ela aqui, que nós vimos, foi no 7º ano. Aí eu peguei tudo, aqui vocês pensam que eu não tenho? Tem que estar tudo escrito aqui, porque minha cabecinha já está meio cansadinha, mas ainda está boa, viu? Aí F06, cadê? MA05. Será que eu pus o número errado? Bom, a habilidade que nós trabalhamos ali atrás, a maneira diferente de resolver alguma coisa, tá? Eu não, acho que não era F06, acho que eu já mudei, acho que aqui é F07, mas tá bom. Uma maneira diferente de eu resolver essas coisas seria como? Ah lá, tá vendo? Eu falo que tá bom. Aqui não é EF06, é EF07 MA05 que nós vimos, que é ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Eu vou acertar antes de mandar para vocês, tá? Então, aqui leia-se EF07, MA05. Utilizando aquilo, vamos fazer isso. 12 quintos, o que significa? Eu acabei de falar para vocês, né? Significa o quê? Dividir o inteiro em 5 pedaços e pegar 12. Dividir em 5 pedaços. Aqui eu peguei o quê? Peguei 5, eu peguei o inteiro. Mas eu preciso um outro 5 pedaços. Peguei mais 5 pedaços, então eu peguei mais um inteiro. Lembra que eu falei lá atrás? O que é isso? 5 quintos mais 5 quintos mais 2 quintos. Então, eu tenho aqui, eu tenho na minha parte aqui, ó, 5 quintos mais 5 quintos e mais 2 quintos. Isso é um inteiro, então, esse número aqui é 2 e alguma coisa. O que é 2 quintos, né? Então, aí eu poderia dividir e falar que isso aí é a mesma coisa. Ah, eu não vou dividir. Sabe o que você pode fazer nesses 2 quintos? Eu sei que o nosso tema é decimal, então eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, e eu vou ter 4 décimos. E 4 décimos eu escrevo assim, 2 mais isso dá isso. Olha que gostoso. Vai fazendo, eles vão aprendendo. E aí, faltam 2 pedaços, e esses 2 pedaços que eu pego aí, eu pego inteiro, novamente, deixa eu pegar a borracha aqui e apagar com esse para mais depressa. Ah, Inês, você apagou. Eu apaguei, mas se você assistir depois, você volta um pouquinho que não está apagado. Muito bem. Vamos lá, meu apontador. Tá. Faltam 2 pedaços, e esses 2 pedaços eu preciso de outro inteiro para tirar os 2 pedaços, certo, gente? Daí os 2 inteiros mais 2 quintos, né? De repente, essas 2 aulas poderiam ser iniciadas com perguntas interessantes. Colocar algumas frações e pedir para que eles identifiquem as que representam números
eu não leio aqui embaixo, mas vocês estão lendo, maiores do que 1. E justificar a resposta. Nessa justificativa pode aparecer isso aqui. Ah, por que que... Amor, por que que esse número aqui é maior do que 1, né? Não é porque o de cima é maior do que o de baixo, porque eu dividi em esse aqui, eu poderia escrever 12 por 12, mais 12 por 12, mais 10 por 12. Então, eu tinha 2 inteiros. É isso que seria legal aparecer, ou nós colocarmos para eles começarem a aprender. Muito bom. Apliquei a aula 5 e 6. Comparar e ordenar as frações com a ideia de divisão, ler, interpretar, resolver problemas de porcentagem. Vamos lá. Fiz, li, analisei e elaborei. Sugestão. Paguei 75% de uma dívida, graças a Deus. Qual a fração irredutível que representa a parte paga de minha dívida? Para ele saber que é 75%, quer dizer 75 dividido por 100. Qual a porcentagem e a fração irredutível que representa a minha dívida atual? Por que que eu falo fração irredutível? Para não ficar aqui no de cima, 75%, para ele chegar nos 3/4, tá? E aí ele vai ver, puxa, nesse aqui, 25% deu 1/4. É verdade, 3/4 mais 1/4 dá 100%. E você falou lá atrás que 100% era o todo, que era o inteiro, ligando essas coisas. Preciso de ajuda. Como posso justificar que 3 partes em 25, isto é, 3 dividido por 25, parte do todo, equivale a 12%? Como que eu posso justificar isso, né? E aí? Certo? O todo é 100%. Para eu ter 100%, eu vou fazer 12 dividido por 100. Certo, gente? E 12 dividido por 100 é 12%. Então, como que ele relaciona a porcentagem com as frações? Tá aí. E por último, a sétima e oitava, relações de números racionais positivos, relacionar problemas com números racionais, ler e interpretar problemas que envolvam noções de probabilidade, razão, resultados favoráveis. Aí li e pensei e elaborei. Sugestão. Uma rifa de 50 números, está numerado de 1 a 50. Eu comprei todos os números terminados em 0. Qual a fração que representa a probabilidade de eu ganhar e quanto equivale essa probabilidade em porcentagem? Então, ele vai precisar ver que eu tenho o número 10, 20, 30, 40, 50. Eu tenho 5 números entre os 50 e 5 entre os 50 é 1/10, né? E 1/10, 10%, certo? Então, é isso que nós queremos chegar após nós termos dado a aula. Ah, meu aluno não é capaz de fazer isso. Calma, você não deu aula. Então, você vê que ele tem que ser capaz disso. E no decorrer da aula, você vai trabalhando para ele ser capaz de. Qual é a porcentagem que representa essas frações? Meu professor disse que dela a porcentagem será aproximada. Por quê que meu professor falou isso? Quando ele fala 72 dividido por 9. Se ele fizer essa divisão, que esse 9 para chegar no 100 eu não consigo. Se ele fizer a divisão, dá 8. Ah, 8? Ah, que legal. E se eu quiser trabalhar com 8 em porcentagem, o que que eu falo? 800%, né? Se eu faço 8 dividido por 3, o que que vai acontecer? 8 dividido por 3, se eu for dividir o 8 por 3, né, gente? Dá 2, 6, 6, 6, 6. Isso dá uma dízima. E se der uma dízima, eu não consigo falar que a porcentagem em porcento, né? Porque se desse 2,6, eu poderia falar que isso era o quê? 26 décimos, 260, é isso? 26, eu multiplico em cima de isso, 26 décimos é 60%. Mas eu não posso falar no 266, eu tenho que aproximar. Por isso que meu professor falou que 2 delas não daria. E essa daqui, ele consegue falar que é 2,3% numa boa. E essa daqui, ele vai conseguir quanto? 1/3, né? E 1/3 também dá uma dízima. Tá bom? Legal.
Ficaram 4 habilidades do 8º ano, volume 2, até você acabar todo o volume 2, passar para a sequência 2, sequência 3, sequência 4, e comparar com as habilidades essenciais do segundo bimestre, vocês vão ver que 4 habilidades não serão contempladas. Sinal alerta, mas essas 2 aqui serão contempladas no 4º bimestre, pelo menos lá está escrito, e nós vamos, sinal amarelo, é essencial, do 8º ano, importantíssimas, e está marcado que vai ser contemplada, mas eu vou estar de olho nelas e marcadinha do lado lá. Efetuar cálculos com potências de expoente inteiro e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. Esse é um tipo de habilidade, gente, que dá para você pedir para os seus alunos fazerem uma pesquisa. Cálculo de potências com números inteiros, dando atenção especial para as potências de base 10. Dá uma atenção especial, o que 100 é 10 ao quadrado, se eu tenho 200, eu poderia escrever 2 vezes 100, então 2 vezes 10 ao quadrado. Passa essa noção básica e peça para ele fazer uma pesquisa sobre notação científica. Mas passe a primeira noção básica, porque senão ele vai ver que 100 é 10 ao quadrado e não entendeu. Então, 200 é 2 vezes 100. E 100 é 10 vezes 10. Então, eu posso escrever 10 ao quadrado. 300 é 3 vezes 100. 100 é 10 vezes 10. Por isso, eu escrevo 10 ao quadrado. Passa essa noção, esse lembrete, e peço uma pesquisa. Qual a finalidade do uso de notação científica, do seu uso e alguns exemplos onde ela é usada em situações de problemas. Então, ele vai falar que em instâncias muito grandes, muito pequenas, no computador, nas nomenclaturas, né, da informática, ele vai poder trabalhar isso, e o compartilhar dessa pesquisa com os demais é essencial, senão vai ser com você mesmo, né? Mas daí é um tipo de habilidade que o seu pontapé inicial aqui vai dar para ele desenvolvê-la. Mas o sinal está amarelo, tá? E a outra habilidade é identificar o tipo adequado de gráfico para representar o conjunto de dados de uma pesquisa ou expressar determinada informação. Também na gravação anterior eu falei sobre isso, e eu vejo que esse tipo aqui de aqui, uma parceria com os professores de outras disciplinas é importantíssimo. Você pode, numa TPC, conversa aí, né, o coordenador está ouvindo, o PAC, numa conversa em ATPC, você, o professor de matemática, pode explicar os tipos de gráfico, barra ou linha, ou os setores, né? Quando que eles são usados, os elementos principais que tem. Com certeza a geografia vai utilizar gráfico, o de ciências vai utilizar gráfico, e esses professores, né, e outros, vão poder, em cima das tuas informações, dos levantamentos que o gráfico tem, e qual que é o mais, qual é e por que aquele é melhor, e ele vai poder te ajudar e trabalhar essa habilidade, desenvolvendo essa habilidade aí para a matemática. Não é que ele vai para a aula dele, não, ele vai utilizar, e para utilizar, é importante também para ele saberem por que utiliza barra e por que não utiliza setores. É legal para eles também. E aqui também tem um plano de aula do 8º ano, gráfico de barras, do Nova Escola, muito bom, está aí para ser visto, né? De repente você pode pegar esse plano de aula para compartilhar com os outros professores, tá bom? Mas o sinal está amarelo para essa habilidade. Gente, depois de 1h30 aqui, né? Eu agradeço imensamente vocês, eu coloco-me à disposição. A intenção foi ajudar, colaborar, e qualquer coisa pode contar comigo, se ligar no núcleo, se passar e-mail para mim, se quiser meu telefone, pode bater papo, a gente está aí para isso, tá bom? Daqui 15 dias eu vou estar passando para vocês a sequência 2. Aí será mais rápida, por quê? Porque todas as habilidades não contempladas no volume 2,
eu já falei, né? Eu já coloquei hoje. Então, eu já fiz ali todas as habilidades que não foram contempladas. Então, nós vamos trabalhar realmente as sequências mesmo, tá bom? Muito obrigada. Eu me empolguei demais, né? E então aí, gente. O que precisar, procure. Nós estamos aqui é para crescer junto, para aprofundar junto, e eu preciso muito de vocês. Vocês me ajudam muito, muito, muito. PACs, PCs. Nós temos as nossas TPCs, a próxima TPC que eu vou agora preparar para gravar, que vai ser a semana que vem, eu pretendo trabalhar as habilidades que caíram na AP, relacionando com as habilidades essenciais aí do aprender sempre, ou as habilidades essenciais de todo o bimestre. Como eu não vi ainda, vou ver agora, eu não sei se estão todas no aprender sempre, mas a gente vai fazer esse comentário. Eu vou trabalhar com vocês o comentário do sexto ao nono. E o Fábio vai trabalhar isso aí do ensino médio. Se essa parte que eu fiz hoje, eu só fiz, então do sexto ao nono está feito, e o terceiro ano. Se vocês quiserem alguma coisa do ensino médio, vocês falam para mim, se o Fábio não fez, eu posso fazer para vocês também, tá bom? Beijão, gente, até a próxima, até mais. Tchau, tchau.